Mais um podcast da Nobre Nutrição Animal começando. Meu nome é Regis Moreno, vou apresentar também aqui quem está conosco neste podcast. O assunto de hoje é nutrição Equibalance para equinos. Você vai entender melhor todo esse contexto, um assunto muito importante. Fica ligado até o final desse podcast. Para isso, vamos apresentar os nossos especialistas, convidados aqui da Nobre para essa mesa de hoje. Diego Paes, coordenador técnico da Nobre Nutrição Animal, é o nosso convidado de hoje aqui. Tudo bem, Diego? Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui. Vamos falar muito hoje para as pessoas entenderem bem o contexto, os detalhes desse trabalho complexo que na verdade que é esse da Nobre Nutrição Animal em relação a nutrição dos equinos. Também tem aqui o Roger Oliveira, tá com a gente de Florianópolis, e o Diego saiu lá da Colômbia para falar com a gente, não é isso? E aí ele fez uma videoconferência com a gente. É injusto com você, viu, Diego? Olá, bem-vindo, meu caro Roger Oliveira. Que alegria ter você com a gente virtualmente aqui nessa mesa do podcast da Nobre. Um prazer enorme aí, convite para participar dessa oportunidade aí importantíssima do tema que nós vamos abordar aqui, que é a nutrição de equinos, principalmente no que diz respeito ao Equibalance, com alguns trabalhos que fizemos aqui para comprovar a eficácia e aquilo que realmente esperamos de uma boa nutrição equina. Bom, o Roger Clark, ele é criador, é juiz, é professor, é pesquisador e consultor da ABQM. Geralmente eu falo isso decorado, mas é tanta coisa que hoje eu precisei de apoio aqui para estar falando. A ABQM, que é a Associação Brasileira do Quarto de Milha. E eu queria que você falasse, vou começar aqui com o nosso convidado, o Roger, você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência como criador, Roger, juiz, professor, pesquisador, consultor, enfim, pode colocar o que você quiser mais na lista aí. O currículo é bem extenso, né? Mas fazendo aqui uma reparação, na ABQM eu atuo como inspetor zootécnico e também como juiz de provas equestres, não é? Agora, na Universidade Federal de Santa Catarina, faço parte do NEBEC, que é o Núcleo de Bem-Estar e de Equinos, onde ali estamos sempre pesquisando sobre comportamento, sobre a equidicultura de maneira geral, não é? E várias atividades que desenvolvemos no ramo da equidicultura. O Roger, já entrando nessa questão da nutrição dos equinos, para você com a sua experiência aí, quais são os fatores que muitas vezes não se levam em conta, mas que as pessoas deveriam realmente estar atentas? Quais são os fatores mais assim preponderantes nesse cuidado que a gente deve ter com a dieta dos equinos, né? Olha, por experiência, a gente pode afirmar que existe uma diferença muito grande naquelas pessoas que se dedicam a criar cavalos. Você tem um grande criador que procura fazer a observação mais criteriosa, principalmente porque a maioria estão ligados ao esporte equestre, e você tem aquele proprietário criador que tem um cavalo para lazer. Então há uma certa diferença e até uma certa dificuldade no que diz respeito à nutrição, principalmente nas rações, naqueles momentos diários de se oferecer a refeição do animal, e a gente vê problemas acontecerem, levando inclusive a determinadas patologias, né? Mas, enfim, de maneira geral, há um senso comum da importância da nutrição, principalmente tentando preservar os hábitos naturais, ou seja, o cavalo é um herbívoro e ele precisa de verde. E a gente nota que muitas das vezes as pessoas, por falta de informação, aumentam o concentrado do animal, esquecendo um pouco do verde. E com isso surgem problemas de cólicas, problemas gastrointestinais dos animais, úlceras e uma série de outros problemas. Mas, enfim, nós estamos aí para esclarecer algumas dúvidas dentro daquilo que temos condição, né? O que você falou algo importante, né? O verde é muito importante para o cavalo. Bom, Diego, a gente está falando aqui do Brasil, existem regiões em que o verde é mais presente e não, isso muda muito, a Nobre atua no Brasil todo. Como é que vocês observam, como é que vocês desenvolvem esse trabalho a partir das características da região onde acontece esse acompanhamento de vocês? Olha, bom, você está me levando mais nos detalhes do produto, que a gente tentou resolver a disponibilidade permanente de foragem, que o professor fala,
também tem a ver, às vezes, com disponibilidade na época do ano. Então, o criador termina mudando a dieta porque já não achou aquele feno que eles tinham e vamos aumentar o concentrado, aí desbalanceou a dieta do cavalo. O próprio ciclo das estações acaba trabalhando de maneira diferente disso. Exato. Então, esse é um dos desafios que tem o Aras. Dependendo de onde está, não todo ano ele vai ter a mesma dieta. E aí, pode cair momentos que cavalos terminam tendo uma dieta inadequada por causa disso. Então... existe... Pode ir. Se me permite complementar, existe aquela situação em que, basicamente, nós teríamos que ter, não é, o volumoso para o animal, que seria o capim fresco, o feno e a própria silagem. E aí entra uma coisa bem interessante, que pouca gente imagina que se pode oferecer silagem ao cavalo. E a silagem não é necessariamente aquela que conhecemos para o bovino, entendeu? É aí onde entra, inclusive, o Equibalance no trabalho de pesquisa que fizemos aqui para evidenciar a importância desse tipo de alimento. A gente falou, inclusive, na abertura desse podcast, né, Diego e Roger, de Equibalance. Aí o que acontece? Quem é do meio já tem uma noção do que aquilo que a gente vai falar. Mas acho que agora chegou a hora da gente entrar já nesse mérito, né? O professor deu essa chamou o tema novamente, então vamos para ele, vamos lá. Equibalance, ração, nutrição, Equibalance. Qual é o conceito disso, professor? Olha, eu acho que quem está mais habilitado para dar essa explicação é o nosso colega aí da própria Equibalance. É ping-pong, e se você cortar para o lado dele, tá tudo certo. Vamos lá, Diego. Tá, é o seguinte, como eu estava falando, o que a gente tentou fazer? Vamos fazer uma dieta completa, que seja sempre igual para o animal, e a gente, como provedor, vai cuidar de aquele desafio de ter disponibilidade durante o ano todo. Para lograr isso, então a gente mudou o PERT, que às vezes está, às vezes não está, dependendo do clima, né? Dependendo da situação da região, pelas foragens conservadas, como o professor estava falando, né? Então, o uso adequado do método de silagem e de pré-secado, que às vezes, assim, na visão do produtor mais tradicional, não é uma coisa a ver com equino, levar essa possibilidade para a dieta do equino permite garantir durante todo um ano a disponibilidade das mesmas forragens. Então, a gente fez um produto que não tem separado o concentrado ou a ração da forragem, mas que tem misturado nas proporções certas, sim, com segurança, com requerimentos de fibra que o animal tem, requerimentos de energia que o animal tem, sem ter excesso de fermentescíveis para não dar problema de saúde. E por isso é chamado de Equibalance, uma dieta balanceada, disponível sempre na mesma proporção para o animal, e que a gente cuida de que durante todo o ano vai ter um estoque do mesmo tipo de dieta, não vai mudar o que tem ali adentro. E você tem essa grande vantagem de garantir a dieta do seu animal. A gente está falando sobre a dieta do animal. Quando vocês estão nessa consultoria, nesse trabalho junto aos criadores, né, e que não tem às vezes que não tem essa dieta Equibalance para os seus animais, quais são os problemas mais comuns que o animal acaba sofrendo se ele não tiver essa dieta equilibrada? Olha, uma das coisas que a gente identificou, mas o professor pode contar melhor para a gente das coisas que ele vê nas diferentes regiões, é o seguinte: o estoque de grão varia o preço, varia a disponibilidade e varia a qualidade, né? Quando você tem que estocar no Aras, né, acontecem coisas, né, que o grão fica contaminado, né, a umidade não é correta, o manejo adicional que você tem que fazer, como aconteceu no lugar que a gente fez o estudo, que o professor vai nos explicar mais na frente, era dado grão de aveia, mas ele precisava passar por um processo prévio de umedecer ele, né? Aí, se você está fazendo esse processo, a aveia contaminou, está com fungo, o fungo vai desenvolver ali, vai dar um problemão no cavalo, né? Então, quando a gente faz uma dieta onde já estabilizamos aquele grão, onde a gente já colocou um absorvente de toxinas, onde a gente tem um grão com uma qualidade garantida, evitamos esses problemas, né? Então, às vezes, os problemas são de disponibilidade,
e qualidade, os mais comuns, né? E aí, dependendo do manejo, vai ter problemas de comportamento nos animais e problemas de saúde. Chega a ser muito grave em cavalos, professor. Uma coisa importante a ser sempre evidenciada, você falou há pouco, é a questão da fibra. O cavalo em si, ele precisa de muita fibra, porque a fibra, ela ajuda na digestão, não é? E, consequentemente, no aproveitamento dos nutrientes que vão manter o equilíbrio nutricional do animal. E quando você tem ausência de fibra, você vai correr o risco de ter patologias, como disse anteriormente, por problemas de cólica, por problemas de úlceras. Agora, uma coisa que a gente observa é com relação à forma de oferecer o alimento, porque muitas das vezes você tem aquele criador ou proprietário, a maioria das vezes proprietário, ele não tem o fracionamento correto das refeições diárias. Então, o animal, às vezes, faz uma alimentação de manhã e vai fazer uma outra alimentação no final da tarde. Com isso, ele passa o tempo todinho com um trato digestivo vazio. E isso provoca problemas seríssimos, entendeu? Então, é importante entender que o cavalo tem um hábito alimentar contínuo, ele precisa estar sempre se alimentando. O ideal é que se dê durante o dia várias pequenas refeições para que ele mantenha todo o seu sistema digestivo funcionando perfeitamente. E isso foi observado no nosso projeto. E o senhor que tem uma experiência direta como criador também, né? A forragem ciladas, essa é uma prática muito comum usada no país, né? O que ela pode trazer? Então, vamos inverter a posição. A silagem em si, ela não é tão conhecida. Esse é um dos gargalos aí que a gente tem, no sentido que as pessoas não imaginam que possa existir silagem para cavalo, tá? Normalmente se utiliza o capim passado na máquina, na forrageira, picado. Esse também é um outro problema que, dependendo das condições, o animal pode apresentar problemas dentários. Por quê? Porque como o cavalo tem um hábito natural de pegar com os dentes, ter o desgaste natural do dente de maneira correta, muitas das vezes ele encocheirado, ele estabulado, ele vai alterar a arcada dentária em alguns pontos. Existem especialistas que poderão estar explicando isso de maneira muito melhor. Mas, enfim, basicamente se dá o capim picado e o feno, propriamente dito, pré-secado, que se usa muito hoje em dia, tá? Mas a silagem em si é uma novidade no mercado e o mercado ainda não tem, vamos dizer assim, a quantidade necessária para atender a demanda, porque é um desafio, então. É um produto interessante, é um desafio. É um desafio, com certeza. Bom, nós estamos aqui conversando, você que está acompanhando agora o nosso podcast, o Diego Paes, que é o coordenador técnico da Nobre Nutrição Animal, e um videoconferência direto de Florianópolis, está com a gente o professor Roger Clack, que fala também, a gente está falando sobre a nutrição Equibalance para equinos, a gente vai falar agora do mérito especificamente, das vantagens diretas, né, de toda a concepção que é trabalhada nessa ração, nessa nutrição Equibalance, da visão do técnico, que vai poder com certeza esclarecer, mas também do professor que conhece justamente por fazer uso de tudo isso. Então, acaba sendo uma abordagem completa. Vamos lá, falando especificamente sobre a Equibalance, a gente já deu um panorama geral sobre ela. O criador que ainda não conhece a ração, a nutrição Equibalance para os seus animais, é fácil a adaptação dos animais? Os animais se adaptam fácil a ela? É fácil, agora deve ser feito um processo de adaptação, de mudança da dieta tradicional do animal para o Equibalance. Como o professor estava explicando, um dos gargalos da gente, uma das coisas que a gente conseguiu fazer para garantir aquela disponibilidade de fibra todo o tempo, não depender da ausência de chuva, da possibilidade de ter um feno da época do ano, etc., usar as forragens preservadas. Método de preservação da forragem, quando não é possível fazer o feno,
o método é a ensilagem, ou pressicado também, mas finalmente por uma fermentação, né? Então, o que acontece? Usada adequadamente com um período de adaptação dos cavalos, é perfeitamente possível, certo? Silagem de abelha, como está incluída no Equibalance, o pressicado de acevém, silagem de acevém, é perfeitamente possível usar nos cavalos. Isso é um conceito que a gente está introduzindo no mercado, porque traz uma vantagem para o mercado, de poder garantir sempre a fibra, de poder ter uma dieta preservada, numa condição empacada, isolada, né, do ambiente, vai manter sempre uma boa condição microbiológica, né? Então, isso é a base do nosso produto, é ter forragem de excelente digestibilidade, de uma umidade meia, não é aquele feno 100% seco, mais difícil de ingerir pelo cavalo, que inclusive às vezes tem que ser umedecido, porque passa a ser pouco palatável, não? Isso é uma umidade dos 50% aproximadamente, certo, né? É um balanço entre, num só produto, entre a ração e a forragem, né? Normalmente o criador tem que cuidar de ter 1, 2, 3 fontes de forragens e 1, 2 ou 3 fontes de ração, se usa grãos diretamente, ou compra uma ração comercial, que muitas vezes não atende para os cavalos. Então a gente estudou muito bem, chegou numa dieta balanceada, com níveis adequados de proteína, de fibra, de lisina, né, que é um aminoácido bem importante na dieta dos cavalos, para conseguir, com o seu produto, alimentar todas as categorias equinas com uma margem de segurança, né? O Equibalance está pensado para um cavalo ativo, né? Temos um produto para cavalos em situações de menos atividade, que eles estão mais tempo parados, ou éguas prenhas, enfim, falar disso mais para frente. Mas é isso que entregamos, uma dieta completa que já inclui todo o grão que o animal precisa, a energia que o animal precisa, a proteína, a lisina e a fibra, né? Como birch, ou neste caso intermeio, a fibra preservada, mas que vai estar disponível para o animal durante todo o ano. Deixa eu aproveitar, falar aqui com o professor Roger agora, né, como é que ele conheceu essa proposta da Nobre, né, da nutrição Equibalance, e como é que surgiu também o interesse do projeto da pesquisa, né, na pesquisa que foi realizada na Cavalaria e também da Codelaria da Polícia Militar de Santa Catarina. Foi através disso que o senhor acabou tendo esse primeiro contato, essa primeira percepção desse tipo de nutrição, professor? Não, exatamente. Nós nos encontramos em Londrina, no Paraná, quando eu estava pela BQM julgando a Copa dos Campeões. Se não me engano, foi outubro de 2017, uma coisa assim. Eu não tenho aqui a lembrança da data, mas me foi apresentado o produto, eu um pouco cético, como qualquer criador, né? Peraí. Tudo que é apresentado assim, nós precisamos saber com mais detalhes. E aí fomos fazer a pesquisa. E fomos travando assim um certo conhecimento, conversando, trocando ideias, até que surgiu a disponibilidade de se fazer um experimento para ver se de fato o produto correspondia a tudo aquilo que nos informavam. E com o apoio do Major Fernando Bessa, que na ocasião estava na cavalaria aqui da Polícia Militar. Diga-se de passagem que a Polícia Militar de Santa Catarina tem o seu próprio aras, né? Chamamos de cudelaria, porque não se compra mais cavalo fora, se cria o próprio cavalo para o serviço militar. Eu não sabia disso, hein? Curiosidade interessante, eu não sabia disso, não. Aqui em Santa Catarina nós temos o aras, que fornece o próprio aras da Polícia Militar, que tem os seus próprios animais. Os potros são nascidos, são todos eles alimentados e preparados para entrar no processo de doma, e é um pouco diferente da doma que conhecemos, porque o cavalo vai ser um cavalo utilizado para patrulhamento, para ações policiais. Então, para ter altura, porque ele serve como uma plataforma para o policial que está montado, e com isso ele vai ter um campo de visão maior, o policial.
sem contar o fato que do próprio cavalo coloca um certo respeito diante de uma turba, diante de uma população, e com isso se resolveu criar. Bom, a oportunidade surgiu, vamos testar o Equibalance, e aí começamos o projeto, fizemos aqui a utilização do produto e nos chamou a atenção que o saldo foi muito positivo, principalmente no que se diz respeito à parte econômica. Não apenas um resultado, mas especificamente em relação à economia, pode ser em termos percentuais para a gente entender. Tem algum exemplo, professor? Eu posso dizer a você o seguinte, porque como o projeto em si ele tem uma dimensão muito grande, são muitos detalhes, eu inclusive já enviei para a Nobre aí o resultado que nós fizemos aqui, mas basicamente nós fizemos a seguinte avaliação. Nós tivemos um grupo de cavalos no trato convencional, que já é um trato, vamos dizer, quase que cultural, já vem sendo feito ao longo dos anos, e também pegamos um outro grupo de cavalos e fizemos um trato somente com Equibalance, para que fizéssemos a comparação dos dois grupos. Com isso, nós percebemos que não houve alteração significativa em termos de score corporal. O Equibalance manteve toda a nutrição de acordo com o que nós esperávamos, porque se comparado ao trato convencional, a diferença de score corporal, da parte bioquímica de sangue, tudo isso não houve muita alteração, praticamente nenhuma. Mas o que chama a atenção é exatamente o lado econômico, porque no trato convencional nós gastávamos por animal dia na Polícia Militar R$ 32,93 para mantê-lo alimentado de maneira adequada. E com o Equibalance isso caiu para R$ 12,87, ou seja, nós tivemos aí quase 40% de economia. E um outro fator interessante que foi muito positivo foi a questão da mão de obra, porque enquanto no trato convencional o volume é maior de pessoas atuando, de material que será oferecido, como aveia, ração concentrada, corte de capim, uma série de coisas, ou seja, 2 homens tratavam de um pavilhão inteiro, enquanto que antes eram precisos pelo menos 8. Então houve economia de tempo, economia de mão de obra, não é? E o resultado nutricional foi muito positivo se comparado ao trato convencional, entendeu? Nós lucramos no sentido econômico. Os animais, os cavalos, eles são destinados às mais diversas atividades, são assim, animais fantásticos, né? Então, o mais importante é isso. Dependendo da destinação a que será empregada, o uso da força desse animal, da característica dele, essa ração ela pode ser devidamente então construída para essa finalidade, como aconteceu em Santa Catarina, como o professor acabou falando aqui, não é isso? Sim. Só uma parte aqui para complementar, que um detalhe, todos os cavalos de patrulhamento, o cavalo de serviço em si, eles não tiveram nenhuma alteração, mantiveram sua performance de maneira correta. Mas a nutrição foi específica para esse propósito, foi construída assim, né? Que a gente buscou e conseguiu. Eu acho que o professor vai conseguir coincidir com a gente nisso. No Equibalance, é uma dieta que vai preencher o requerimento dos mais variados cavalos com atividade, como é o caso que eu queria que ele mencionasse mesmo. Estamos falando de cavalos de patrulhamento, cavalos que são treinados, que não ficam parados, não. Exato. Né? E também uma outra coisa interessante que ele falou. A gente não quer engordar o cavalo, não. A gente tem um cavalo, um atleta, né? Queremos que eles, já quando são animais adultos, que ele manter a condição corporal dele. Então, esse é o objetivo e foi atendido. Então, Equibalance para cavalos ativos. Funciona muito bem, está pensado para eles e vai em proporção ao peso. Então, o primeiro trabalho que o professor fez foi descrever a população que ele escolheu, ver o preço meio
E ele que determinou a quantidade que vai ser dada, conforme aquela porcentagem de peso, os estudos que tem de requerimento. Por causa do equivalente ter os 50% de matéria seca, o volume que os cavalos precisaram consumir de equivalente era bem inferior à dieta tradicional. Da dieta tradicional que ele comentou, era uma dieta que somava 22 quilos de ração, de uma mistura de capim verde, pressecado de tifton, aveia umedecida, concentrado. Precisavam, precisamente para evitar problemas de saúde, ao dar esses grãos separados da forragem, né, eles davam normalmente 6 tratos no dia, né. O equivalente, como terminou dando uma quantidade bem menor por animal para preencher, ele só precisou ser suministrado 2 vezes no dia, né? Além de ter a tranquilidade que, como os graus não estavam ali soltos, livres, que o cavalo não ia se atacar, já começa a sua parte de grão, podia deixar ali, sim. Então, essa é a diferença da dieta e o que causou parte da diferença do valor, né? Não só o custo, né, do quilo, uma coisa assim, mas que com a quantidade menor os cavalos mantiveram a dieta. Agora, se você tiver um cavalo mais parado, um cavalo que fica mais assim, um cavalo mais de dono, como ele fala, que é de criador, que ele fica mais tranquilo no seu lugar, mais tranquilo, uma égua de prenha muito avançada, a gente tem um outro produto que tem um pouco menos de proteína, um pouco menos de energia, que chama Equimel, sim? Então, tentamos também não gerar, porque às vezes fica complicado, o mercado, às vezes, preenche a cabeça do criador com quantidade de oferta, e tem esta ração, e fora da ração tem este suplemento, e tem mais esta coisa, e tem esta forragem, e você pode terminar usando 1000 coisas para tentar chegar na dieta certa. A gente tentou simplificar, basicamente, conforme o tamanho do cavalo, você vai aumentar ou diminuir a quantidade, e conforme o nível de atividade, você vai escolher se você vai bem. Se o seu cavalo tem suficiente atividade, você vai com equivalence. Se o cavalo está mais paradinho, meio relaxado, você vai com equimel. Muito bem, olha, eu quero agradecer demais aqui o depoimento, né? Eu acho que o depoimento, porque é legal a gente falar do produto, apresentar a nutrição Equibalance para equinos, mas quando a gente traz um depoimento para dar esse embasamento a tudo que a gente está falando, e ainda mais não é um depoimento qualquer, né? Eu quero agradecer demais o professor Roger Clark aqui por estar trazendo essa explicação e a experiência dele, né, com o Equibalance. Professor, muito obrigado por dispor desse tempo em falar com a gente e dar o seu depoimento a respeito desse produto tão importante aqui da Nobre. Olha, foi muito bom e foi muito gratificante nós tirarmos essas dúvidas que tínhamos com esse projeto de pesquisa. Foi, na verdade, um experimento que fizemos e, complementando, finalizando, houve uma aceitação muito boa por parte dos animais. Percebemos que a palatabilidade é adequada, é muito boa, não houve nenhum problema de rejeição. Um único animal apresentou, num momento, uma certa rejeição no grupo total de animais, mas que... Os animais gostaram, então. Eles gostaram. Eles gostaram. E o que nos chamou a atenção em termos comportamentais, eles ficaram tão focados ali na alimentação que a gente não notou nenhum tipo de estereotipia, nenhum tipo de situação que pudesse, vamos dizer assim, comprometer ao projeto, né? Então, eu posso dizer a você que está aprovado, eu recomendo, porque foi através de um teste, de um experimento, que nós evidenciamos que aquilo que nos era informado corresponde de fato à realidade. Muito positivo. E recomendo mesmo às pessoas. E mais uma vez agradecer o convite, me colocando sempre à disposição de todos. Muito bem, professor Roger Clark, criador, juiz, professor, pesquisador, consultor. Vou te contar, a lista é enorme e ter a satisfação de conversar com ele nessa mesa aqui foi honroso pra gente. Diego Paes, direto da Colômbia. Você tá morando no Brasil agora, Diego? Como é que é? Claro, já mudou? Em Castro. Tá localizado. A casa da Nobre Nutrição aqui, a casa de todos os criadores. Então tá bom, olha, muito obrigado pelas suas explicações técnicas na apresentação dessa importante ferramenta que a Nobre está disponibilizando para os nossos criadores de equinos aí. Com muito prazer, eu que agradeço.
Muito bem, agradecer a todo mundo, você que acompanhou o nosso podcast, não esqueça de se inscrever aqui no canal, seguir a gente aqui na página, seguir a Nobre também nas redes sociais, é muito importante para que você fique por dentro de mais assuntos. Quer saber mais sobre a ração Equibalance, sobre a nutrição Equibalance? Quer saber mais sobre nutrição Equibalance? Então fique por dentro sempre das nossas redes sociais e acompanhe sempre os nossos canais. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima.